Bem, pessoal, vamos agora dar sequência aos nossos estudos, certo? E eu tive algumas chamadas no privado falando que não estava achando a biografia de René Descartes, mas no Google eu até passei um videozinho, né? Em que dá todas as noções do passo a passo, gente. Colocando no Google René Descartes, biografia, vocês vão achar, certo? Tá? Tem algumas que são mais extensas, outras... Eu quero as principais informações, não precisa se estender tanto, certo? Porque também tem um lado que são as galerias, que são imagens. Então, assim, vocês devem estar procurando nas imagens. Mas tem a biografia dele, que é a história de vida, certo? Do filósofo. Bem, dando sequência, a gente vai ver, né, que ele vai falar, agora vamos agora estudar um pouquinho o olhar de filósofo, né, no material da gente, recapitulando na página 11. A percepção que temos do mundo ao nosso redor, por meio dos nossos sentidos, né, provoca sensações que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Quando desconhecemos a causa dessas sensações, a imaginação logo entra em ação para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos assim saber se o objeto é belo, feio, bom ou mau, seguro ou perigoso. A imaginação funciona como uma capacidade especial de formar imagens em nosso cérebro, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. Então, assim, o mundo ele é composto por imagens, certo? Por representações. A gente vê isso em tudo, né? Se a gente olhar para a casa da gente, né? É imagens que fazem parte do dia a dia da gente, né? Essas imagens de tudo, de móveis, de pessoas, de plantas, de tudo. Tudo são imagens, certo? Algumas imagens são agradáveis, por exemplo, olhar a natureza é algo agradável, né? Admirar um pôr do sol é algo muito agradável. Um dia de chuva, muito agradável. Mas também tem imagens desagradáveis, né? Que a gente olha e de repente não quer se deter naquilo. Por quê? Porque é feio, é desagradável, né? Faz parte da vida, né? Para a gente saber dessas imagens do que é agradável e desagradável, a gente tem que pensar naquilo que nos afeta. Ou seja, aquilo que nos incomoda. Então, assim, se algo é desagradável, porque me incomodou de que forma, certo? Então, a gente aí para um pouquinho para refletir sobre essas questões, né? De que forma as coisas me afetam, certo? E René Descartes, ele vai dizer que o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Então, assim, ele já dizia que a nossa mente é que contempla, absorve através dos nossos sentidos, a visão traz essa ideia e a nossa mente vai lá gravar aquilo que a gente está observando, certo? Descartes, pessoal, ele entendia que a imaginação é como a nossa capacidade, né, de formar imagens mentais daquilo que desconhecemos, que nós conhecemos por meio dos sentidos. Então, assim, eu vou pensar numa cadeira. Então, assim, existem N modelos de cadeira, mas o meu cérebro, ele vai entender isso, por quê? Porque eu já tenho, pela minha experiência de ser vivente, o contato que eu tive com esses objetos, ou de ver, né, ou de ter, e a minha mente processa isso. Então, assim, não importa o modelo que seja, mas eu já raciocino, eu já entendo o que é isso, porque eu tenho essa imagem mental, seriam mapas mentais, né? Ele julgava ainda, pessoal, que a imaginação não conseguiria formar um conhecimento puro, mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade, certo? Então, assim, o que ele quer dizer da nossa imaginação não ter um conhecimento puro, não conseguir formar um conhecimento puro, porque a gente sempre vai ter uma imitação, a gente sempre já observou algo que já existe, então assim, não vai ser puro nesse sentido, a gente nunca vai ter uma criação
nossa. Os objetos, eles existem, nós estamos habituados com a existência deles. Por isso é que ele vai dizer que a nossa mente, ela processa, são processos mentais daquilo que a gente observa, certo? Aí, abaixo do que eu acabei de conversar com vocês, no nosso material sempre vem as questões junto com o conteúdo, certo? E aí tem algumas. Primeiro, o filósofo René Descartes afirmou que a imaginação nos ajuda a criar imagens mentais de corpos materiais. Pensando nisso, em uma folha, aí aquela imagenzinha que eu pedi, né? Que vocês fizessem o desenho da janela, né? A janela da imaginação de vocês me mostraram, certo? Nós fizemos isso aqui, né? E pede para que vocês respondam, né? Mais dessas questões. Que nome você daria o desenho que você fez? Se o desenho que você representa é algo que existe na realidade ou foi alguma coisa mental que você criou? É possível criar a imagem de algo que nunca existiu? Nunca existiu, mas eu posso criar algo? A gente pode, né? Nossa mente pode várias coisas. E aí, a gente trabalhou essa página também, estou só recapitulando, certo? Que a nossa mente, aí tem, falando sobre a questão das hipóteses, né? De um acontecimento e a gente formular as nossas ideias a respeito disso. E eu volto a perguntar para vocês, o que são hipóteses? Hipóteses, né, tem origem na língua grega, significa primeiro pensamento, né? Primeira opinião, primeira ideia, né? Onde a gente busca solucionar problemas. E essas imagens ainda são da videoaula 2, né? Que eu estou só recapitulando. Eu pedi para que vocês olhassem as imagens e me dissessem, né? Aqui abaixo nas linhas, o que será essa primeira imagem, o que na captação da mente de vocês, né? O que seria essa segunda imagem. Alguns alunos também foram para o meu PV, dizendo que não estava conseguindo fazer, né? Mas são questões enigmáticas, mas faz parte da filosofia, certo? Também respondemos essa aqui, né? Que são as hipóteses, né? Do que os personagens estavam, e eu pedi para que vocês aí dissessem as possibilidades de resposta, certo? Agora a gente continua, certo? A arte dos nossos olhares, certo? Que é a videoaula 3. Eu só recapitulei um pouquinho para não entrar direto na videoaula 3 sem fazer essa busca, né, da gente amarrar as ideias da videoaula 2. Porque os nossos conteúdos, como eles são conteúdos muito vivenciais, do nosso dia a dia, né, a filosofia, ela faz parte do dia a dia da gente. Então, eu me preocupo muito que vocês percebam a ligação de um assunto ao outro, certo? O que é que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos, no nosso conteúdo, trabalhando a arte dos nossos olhares, o levantamento de hipóteses, que é a nossa capacidade de imaginar soluções, é isso que a gente está vendo, certo? Então, assim, a arte é uma maneira, né, que nós temos de expressar aquilo que vemos ou imaginamos ou pensamos. A arte é uma forma de expressão. Geralmente ela está relacionada com a beleza, porque traz à mente o que antes não era visível, audível, sensível. Além disso, por meio da arte, sonhos se tornam possíveis, relações são exercitadas e pontes são construídas, ligando diferentes formas. E observar, sentir, pensar e conhecer. Afinal, por meio da criação artística, podemos conhecer outras pessoas e culturas, outros pensamentos, olhares e outras situações. Através da arte, gente, a gente tem a possibilidade de entender se o artista ele está passando uma sensação alegre, se ele está vivendo um momento de tristeza, né? Se existe uma confusão, né? É esquisito, ela é enigmática, né? E isso é que é importante a gente observar. Então, assim, ao lado do livro de vocês tem uma imagem, né? É uma imagem enigmática, né? É uma obra de arte, isso aqui. E aí ela não esgota a nossa possibilidade de tentar entender o que é que o artista quis repassar aqui, certo? Por meio dessa imagem. Mais adiante, tem aí a descrição, certo? Nessa obra do pintor russo, Max Chagall, vemos uma janela aberta
que é aqui do lado, certo, gente? É uma janela aberta, que revela imagens surpreendentes. É dessa imagem que a gente está falando aqui, certo? Essa imagenzinha, certo? De Chagall. Aí, pergunta-se para vocês, você percebe alguma relação entre essa pintura e os sonhos? Como assim, professora? Sonhos? Sim, nós sonhamos, não é? Nossos sonhos, muitas vezes, eles são bem enigmáticos, não é? A gente sonha coisas assim, mas eu nem estava pensando nisso, eu sonhei. Aonde vem, da onde vem a nossa possibilidade de sonhar? Então, assim, são as nossas construções mentais, né? Os sonhos, gente, fazem parte das construções da nossa mente, daquilo que a gente vivencia, né? Algumas coisas não têm explicação, a nossa mente é que faz essas abordagens. Olhando para essa imagem, vocês vão responder se existe, se isso aqui poderia ser uma cena de um sonho. Como seria esse sonho? Olhando essa imagem para cá, né? Segunda questãozinha, segundo pontinho. Os elementos da obra fazem pensar o quê? Então, assim, os elementos que estão aqui, as cores, a imagem, ó, dos personagens, tá meio confuso, né? Tá distorcida as imagens desse personagem aqui abaixo, né? Então, assim, o que é que faz pensar? Algum deles fez lembrar dos próprios sonhos que vocês já tiveram? Já vocês já tiveram um sonho assim, gente, que vocês ficavam assim, acordou e disse, mas por que eu sonhei nisso, né? O que isso queria dizer? Eu nem pensei tanto nisso. E de repente veio. E vem aí um poema muito lindinho de Cecília Meirelles, certo? Que conta o sonho de uma menina. Sonhos de menina. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha? Sonho risonho, o vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha de teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Então tá aí a menina, que Cecília Meirelles, né, tá descrevendo nesse texto. E é um poema por quê? Porque apresenta algumas rimas, né, gente? A composição do texto, né, de poema, de versos, né, em estrofes. E aí estão os elementos do sonho dela, né? Ela estava sonhando com esses elementos aqui. Vem as questões. Depois da leitura do poema, reflita sobre as seguintes questões. Não podemos discutir com os colegas, que, como sempre, não estamos na sala de aula, certo? As discussões vão ser só entre vocês e comigo aqui na videoaula. A realidade influencia os nossos sonhos? Então, assim, será que o momento presente, o dia a dia da gente, tem alguma influência nos sonhos que nós temos? Os sonhos influenciam o nosso modo de olhar a realidade, pessoal? Então, assim, será que os sonhos me afetam tanto assim, que influencia a minha forma de ver as coisas? Novamente, vem René Descartes, que ele está norteando as nossas discussões desse bimestrezinho, né? Por isso que eu pedi a biografia para vocês conhecerem um pouquinho da vida dele. Eu sempre gosto de pedir isso, certo? Que o meu aluno, ele pesquise a biografia porque os pensamentos dos filósofos estão inseridos nos textos. E é interessante analisar a biografia que a gente fica entendendo um pouquinho da história de vida dele, certo? E aí tem um pensamento dele. Como podemos ter a certeza de que não estamos sonhando nesse exato momento? Será que o momento que nós vivemos é um sonho? Quem dera, né, que fosse um sonho, a gente tá, tipo, a gente vai acordar e tudo isso passou. Não existiu pandemia nenhuma, a gente tá voltando para nossa salinha de aula, a gente tá podendo abraçar, não é? Vocês estão podendo conversar juntinhos uns com os outros. Seria muito bom, né? E aí tem um textozinho do lado. O filósofo René Descartes, ele observou que durante o sono, acreditamos estar vivendo de fato as situações com as quais estamos simplesmente sonhando. Apenas ao acordar é que nos damos conta de que tudo aquilo não passou de um sonho. Então, no ano de 1637, ele publicou uma obra com uma pergunta desafiadora sobre a qual você poderá refletir. E observe na ilustração ao lado. Então, a pergunta
desafiadora é essa na lateral que eu li para vocês, certo? Será que o nosso momento, ele é um momento de sonho? E abaixo tem a sequência de atividades que eu quero que vocês respondam para mim, certo, gente? Até aqui nessa página 17, ok? Vocês vão me dizer, eu vou tentar aqui explicar logo essas questões para vocês não terem algumas dúvidas na hora de responder. Por que vocês acham que nós sonhamos? Há diferenças entre a realidade e os sonhos? Sonhar acordado é diferente de sonhar dormindo. Às vezes a gente sonha acordado, a gente sonha dormindo, né? Por quê? Se algumas coisas impossíveis acontecem nos sonhos, então elas são possíveis? Se no sonho acontece? E o que é um sonho? São perguntas pessoais, tá bom, meus amores? Abaixo, finalizando a videoaula, tem aí, resiste à descoberta que você fez sobre os sonhos, certo? Então, assim, tipo, vocês já tiveram um sonho, esse sonho era um pesadelo? Na nossa aula de hoje, teve alguma descoberta a respeito dos sonhos? Sobre a pergunta desafiadora de Descartes, será que o momento que nós vivemos não passa de um grande sonho? Então, vocês vão pensar nisso e vão responder aí, nessa página 17. E, brevemente, a gente vai estar se encontrando na videoaula 3. Um beijo.